pessoal, sejam bem-vindos à live de hoje, da Futuro Florestal. Hoje nós vamos falar sobre o manejo dos mognos africanos. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Espero aí que a gente possa fazer uma live bacana, que a gente possa atender um pouco aí as dúvidas de vocês e ajudar a ensinar um pouco do que a gente sabe aí sobre manejo de mogno. Estamos sempre aprendendo aí, todo dia. Vamos que vamos. A live é mais um bate-papo para a gente poder se aproximar e explicar um pouco alguns assuntos e poder ajudar no desenvolvimento da atividade de vocês, na atividade de implantação florestal, de manejo do mogno. Podemos começar, Eduardo? Podemos. Vai lá, Valéria. Pode dar o start aí na nossa apresentação. Então, pessoal, bem-vindos mais uma vez à nossa live da Futuro Florestal aí sobre o manejo de mognos africanos. Nós somos uma empresa familiar e é composta, principalmente, assim, os sócios são eu e meus dois irmãos. Então, eu sou a Valéria, para quem não me conhece, eu sou engenheira agrônoma, sou mestre em ciência florestal. O Eduardo, que está aqui com a gente também, é engenheiro agrônomo e mestre em ciência florestal. E o Rodrigo, esse outro irmão que está na foto, ele é da área comercial. Essa foto é uma das áreas do nosso viveiro. Então, a Futuro Florestal hoje ela produz mudas de madeiras nobres, já há mais de 10 anos. Então, os mognos africanos hoje são as espécies carro-chefe. Porém, nós produzimos também mudas de madeiras nativas, principalmente madeireiras. Então, guanandi, jequitibá rosa, louro pardo, louro frejó, ipê felpudo. Todas essas espécies são produzidas em nosso viveiro em Garça, no interior de São Paulo. Mas a gente produz mudas e comercializa no Brasil inteiro. Então, pode ser enviada ou via transportador ou via rodoviária, né? Então, desde 2004 que nós produzimos mudas, iniciamos para plantio próprio e em 2007, 2008 nós já produzíamos comercialmente. Então, esse é um dos nossos negócios aí. Além do viveiro, nós também prestamos consultoria em projetos dessas espécies, né? Então, nós fazemos tanto a parte de análise de aptidão, como também manejo das áreas, né? Manutenção, então, orientação para os produtores que ainda, né, não sabem todas as etapas. Então, nessa palestra de hoje, nessa live, a gente vai falar um pouquinho desses temas aí que estão na tela, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre as espécies do mogno africano, não vai ser muito foco, mas, né, tem que dar uma introdução. A parte de análise de aptidão florestal das áreas, definição do modelo, da espécie, do espaçamento, a importância da análise de solo, aí como fazer o preparo de solo, alguns tipos de preparo de solo, calagem, gessagem, adubação, plantio, manejo da mato-competição, as podas e os desbastes, que é uma etapa muito importante e que são onde são geradas as maiores dúvidas do produtor, na minha opinião, né, que eu vejo, assim, as perguntas são bem direcionadas a isso, o inventário florestal e as pragas e doenças. Então, começando pelas espécies, né, o mogno africano é uma espécie, né, como o nome diz, ela é do continente africano. Ela pertence à família das meliáceas, que é a mesma família do mogno brasileiro. Então, esse nome é muito famoso, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Só que no mundo é falado mahogany, né, em inglês.
E no Brasil, as espécies mais conhecidas e mais plantadas são o Caia senegalensis e o Caia grandifoliola, que é mais conhecido como ivorensis, né? Então, a gente colocou aí antigo ivorensis para que vocês saibam que o Caia grandifoliola é conhecido mais no Brasil como antigo ivorensis. Eu não vou explicar aqui esse porquê, né, que mudou o nome, mas nós fizemos uma live para falar sobre essa mudança do nome. Então, para quem quiser conhecer, para quem quiser saber mais, é só acessar a nossa página, que tem essa live lá para quem quiser assistir. Existem também a Caia ivorensis verdadeira, a Caia antoteca, a Caia niásica e a madagascariensis. Acabei escrevendo errado, é madagascariensis. Então, no Brasil, nós temos bastante da Caia senegalensis e a Caia grandifoliola, antigo ivorensis, e poucas áreas do ivorensis e da antoteca. O Caia senegalensis, ele é a espécie mais rústica de mogno. Então, é uma espécie que a gente fala assim que quase qualquer lugar você consegue plantar o Caia senegalensis. Ele é tanto rústico a solos, né, solos mais fracos, solos mais arenosos, como também ao clima. Então, ele tolera assim pluviosidade de 800, 700 milímetros por ano. Então, sendo indicada para essas regiões mais secas. Então, ela é ideal para plantios puros mais adensados. Por quê? Por ser uma espécie que necessita poda, então, quanto mais você adensar o plantio, menos problemas com o galho você vai ter. Então, a gente indica mais ela no plantio 3x3. Pode até ser 3x4. Mas não muito aberto para que ela não forme galhos por muitos anos. E aí você vai ter uma forma melhor da árvore. O Caia grandifoliola, vocês podem ver na foto, né? Ela tem as folhas mais avermelhadas, as folhas superiores mais avermelhadas, e tem umas folhas bem grandes. Por isso que é chamada Caia grandifoliola. A vantagem dela é que ela tem a forma de fuste mais alto, então não necessita quase poda, né? Porém, tem uma menor rusticidade de clima, de solo, então não é todos os locais que é indicado plantar o grandifoliola. Ele precisa de pelo menos aí uns 1.100, 1.200 milímetros por ano bem distribuído. Então, a gente tem que avaliar essa questão do clima. Pode ser plantada em sistemas puros, ou sistemas agroflorestais também, em plantios mais abertos, devido a ela ter essa forma de fuste melhor. Então, o primeiro passo para a gente fazer um manejo adequado da nossa floresta é fazer uma análise da área, né? Então, ir até a propriedade, ou você que é o produtor, você já conhece bem a sua área, saber qual o bioma, o clima, o solo, a topografia da sua área, o histórico, a expectativa do produtor. E tudo isso, nós, como técnicos da Futuro Florestal, fazemos através de uma visita técnica, né? Então, nós vamos até a propriedade e durante meio período, um período, dependendo do tamanho da propriedade, a gente vai analisar tudo isso, né? Qual o seu tipo de solo, o que você... tem geadas, não tem... É muito sol, é muito seco, então tudo isso a gente vai analisar e vai analisar também qual que é a expectativa do produtor. O que ele pretende com aquela área, quanto que ele pode gastar, né? Se ele quer fazer um sistema mais misto, mais puro, então tudo isso vai ser avaliado nessa análise de aptidão florestal da área. E com isso a gente consegue elaborar um projeto definindo quais as espécies mais indicadas, né? Se for os mognos, então qual que é o mais indicado? O senegalensis, o ivorensis, dá para plantar o grandifoliola, né? Dá para plantar os dois? Qual o modelo de plantio que a gente vai seguir, baseado tanto na área quanto na expectativa do produtor? Fazer um plano de negócios, nem que seja básico, né, para saber qual o fluxo de caixa que o produtor pretende alcançar, quanto que ele quer
ter de retorno no futuro, quanto que é possível, né? Porque às vezes na internet a gente vê alguns valores assim excessivos de rentabilidade, então isso é importante a gente ter nesse plano de negócios, nem que seja um plano de negócios simples, dependendo do tamanho da área, né? Então, quais os modelos mais comuns? Um sistema agroflorestal, que nesse caso é café com mogno africano, né, da espécie Caia senegalensis, então é uma linha de mogno africano com 3 de café e assim sucessivamente. Então, o sistema agroflorestal ele tem a vantagem de ter uma renda a mais curto prazo, né, curto, médio prazo, mas também ele vai demandar mais mão de obra, mais planejamento, porque se você plantar o café, por exemplo, você vai ter que ter um mercado bem estruturado na sua região para comprar o seu café, ou senão você vai ter que buscar esse mercado. Então, eu acredito que tanto a parte climática e de solo tem que ser avaliado, como também o mercado da sua região, se ele absorve aquela cultura que você vai inserir na propriedade. Cada cultura que você inserir a mais vai complexificando o seu sistema, né? Depois tem o plantio mais puro mesmo, o monocultural, que nesse caso também é do Caia senegalensis, que nada mais é do que plantar somente uma espécie. Facilita o manejo, porém, você tem só uma espécie, então se ocorrer alguma praga, alguma doença, você pode ter um pouco mais de problema. E os sistemas florestais mistos, que nesse caso dessa foto é um sistema de mogno africano, tem as 2 espécies, tanto o grande foliola quanto o senegalensis, misturado também com a teca. Qual que é a vantagem de você misturar sistemas? Essa coisa de ter uma biodiversidade maior no sistema. Então, com isso, se houver alguma praga, alguma doença, dependendo do que for, você não pega as 3 culturas ou as 4. E nesse caso desse cliente, que ele plantou essas 3 espécies, nós percebemos que para o Caia senegalensis foi muito bom, porque ele teve menos problemas com galhos laterais. O grande foliola puxou ele, então ele se desenvolveu melhor do que em áreas puras, porque na mesma propriedade foi plantado puro e misto. Então, existem as vantagens também desse plantio misto. Primeiro passo para um bom projeto, mudas de qualidade. Então, o que são mudas de qualidade? Mudas bem enraizadas, com torrão formado e raízes ativas. Então, vocês podem ver nessa fotinha aí como as raízes têm um torrão bem formado, então não vai destorroar na hora que você precisar plantar numa matraca ou alguma coisa assim. E as raizinhas brancas, que são as raízes ativas. O caule lignificado, então o caule não pode estar verde, ele tem que já estar acinzentado e bem grosso e rústica. E livre de pragas e doenças. Então esse também é o nosso viveiro, onde eu tirei essa foto. Do lado esquerdo são mudas de Caia grandifoliоla, com as folhinhas vermelhas, e do lado direito Caia senegalensis. Então, para quem tiver interesse em conhecer nosso viveiro, em comprar mudas nossas, entre em contato com o nosso site aí, nosso e-mail, nosso telefone. A gente vai ter maior prazer em atendê-los. Bom, outra questão de fundamental importância é a análise de solo. E aí no nosso site também tem uma informação lá em dicas, você vai lá e explica certinho como você coletar o solo. Mas muitas vezes o produtor não tem quem retire essas amostras ou não tem tempo de fazer isso. Então, durante a nossa visita de análise de aptidão, a gente também faz a retirada das amostras. O que é importante na análise de solo? Para um projeto florestal, é importante que você tire amostras de 0 a 20 centímetros e de 20 a 40. Porque como as raízes florestais são mais profundas, então não adianta você tirar só da camada superficial. Faça uma análise química completa,
com todos os macro e micronutrientes, e análise física também, para a gente saber se é um solo mais arenoso, mais argiloso, textura média. E é importante repetir nos 3 primeiros anos, pelo menos, a análise química. A física não vai mudar, mas a química, pelo menos os 3 primeiros anos, que é onde você vai fazer a adubação, então é importante que você refaça essa análise, não use só a primeira. Então essa é uma análise bem completinha, que tem todos os macro, micro, e com isso a gente tem elementos para fazer uma boa recomendação. E o que consta nessa recomendação de adubação e preparo do solo? Ela vai constar a recomendação da calagem. A calagem é a aplicação de calcário na área. Para que serve a calagem? Eu vou dar uma explicada, pessoal. Pode ser que tenham também pessoas mais técnicas, mas é importante que a gente também, né, atinja todos. Então, a calagem, a gente vai aplicar o calcário para que aumente o pH do solo, forneça cálcio, magnésio e também facilite a absorção de outros nutrientes para a planta. Ela pode ser feita em área total ou nas covas. E também, ou pode ser feito nos dois, tanto em área total quanto nas covas. Vai depender do nível, né, do pH que está seu solo, do V%, algumas características. E aí que é importante também a gente entender como que vai ser feito o preparo do solo para poder orientar sobre a calagem. A gessagem é feita depois da calagem quando necessário. A gessagem ela é realizada quando um solo tem saturação alta de alumínio, né? Porque o alumínio ele atrapalha a absorção dos nutrientes. Então a gessagem é feita para que isso seja retirado do solo, né? De uma forma mais simples é isso. E também é feita em área total, a lanço. A adubação de plantio é bom a gente caprichar, né? Caprichar, lógico, tudo baseado na análise de solo. Então, a adubação de plantio ela pode ser feita nas covas ou, se não, em covetas laterais, como essa figura de cima, né? Que você faz o plantio e depois faz 2 covetinhas laterais e coloca o adubo lá. Então, vai depender muito do seu preparo de solo para saber qual que é a melhor forma. Tem desde o preparo de solo mais simples, mais manual, até o mais mecanizado. O Eduardo vai falar um pouco. Então, a adubação de plantio, principalmente com um adubo fosfatado, é importante que a gente faça bem caprichado, não economize nessa fase, porque depois não tem como voltar atrás. Depois vem a adubação de cobertura, que é feita nos 3 primeiros anos para a floresta, geralmente até o 3º ano. E deve ser feito também baseado nas análises de solo. Então, é muito difícil de passar uma receita de bolo para calagem, gessagem, adubação, porque eu posso errar muito feio, assim, dependendo do solo que a pessoa tem. Tem desde solos muito fracos no reflorestamento até solos que a pessoa plantou antes milho, cana ou alguma cultura agrícola e o solo já está bem melhor. E, por fim, tem a adubação foliar, que eu falo que a adubação foliar é como se fosse um luxo, né? Que é muito utilizado nas culturas perenes, em café, em frutíferas. Mas no reflorestamento, a maioria das vezes não é muito utilizado. Então, se você puder fazer no primeiro ano, a planta vai responder, né? Mas é um plus, vamos dizer assim. Então, quem tiver dúvidas aí com relação à adubação, toda essa parte que eu falei, pode tanto escrever no chat, depois nós vamos responder as perguntas, ou também entrar em contato com a gente depois, né? E a gente faz uma assessoria mais direta. Então, vou passar agora para o Eduardo, que vai falar um pouquinho do preparo do solo. Bom, boa noite de novo, pessoal. Então, sou o Eduardo, eu sou engenheiro agrônomo, também me especializei aí na área florestal, um mestrado aí na área de genética e trabalhando muito já na parte de manejo aí do mogno, de outras madeiras nobres aí que a gente vem trabalhando. E quando a gente fala em preparo do solo, ele também ele é muito variável, ele vai muito das condições de cada área.
principalmente topográficas, né? Então, quando a gente fala em cultivo mínimo, né, aí na questão do reflorestamento, ele geralmente trabalha com ou preparo só da cova ou do berço, né, que a gente pode chamar de berço também, ali, ó, onde a gente planta as mudas, ou o preparo da linha, né, evitando fazer aquela gradagem, arar a terra, gradear a terra, e para depois preparar as linhas e plantar. Isso geralmente é um pouco mais caro fazer tudo isso, né? E também às vezes é desnecessário para culturas florestais. Então, com o cultivo mínimo, a gente evita erosão laminar. Então, quando você ara a terra, gradeia a terra, você deixa o solo exposto, e aí pode vir uma chuva pesada e tal, e fazer buracos, fazer erosão laminar, e até vir uma vegetação recobrir esse solo de novo. Então, o cultivo mínimo vem muito nessa questão de preservar as condições do solo, né? E evitar ficar revolvendo ali, invertendo as camadas, né, da superficial do solo. E quando a gente fala em áreas mecanizáveis, então o muito comum na área florestal, né, e no mogno não muda quando a gente fala em preparo de solo, quando a gente fala em eucalipto, pinos e tal, que é a subsolagem do plantio, o preparo da linha. A subsolagem, como a gente deseja um pegamento mais rápido das mudas, com um crescimento radicular, a gente faz uma subsolagem profunda, de um subsolador de uma haste, aí, que pode chegar de 90 centímetros a 1 metro, né? Então ele descompacta essa linha toda, mexe essa terra ali, deixa essa terra descompactada, porque às vezes quando você tem uma área de cultura que passa muita grade, que passa culturas anuais, por exemplo, você tem uma camada geralmente compactada aí a 30, 40 centímetros, né, que é o pé de grade, pé de arado, que a gente costuma falar. E aí você já ou uma pastagem também, você tem o pisoteio do gado também compacta esse solo, e aí quando você descompacta essa linha, você ajuda muito na penetração de água, né, na infiltração de água, e aí o crescimento das raízes pivotantes ali das mudas dos móveis. Então ela rapidamente ela cresce sem nenhum impedimento físico do solo. Isso ajuda muito nos primeiros meses já as plantas terem esse desenvolvimento radicular, e aí ela ficar menos suscetível ao estresse hídrico, que ela já começa a atingir as camadas mais úmidas ali da parte mais profunda. No caso de... Aí varia muito também, solos argilosos, solos arenosos, né? São diferentes aí na hora de a gente usar uma máquina, né? Então, solos arenosos são mais fáceis de você usar uma máquina, subsolar. Um solo argiloso geralmente força mais o trator, então ideal aí já tem que trabalhar com um pouco mais de umidade. Enfim, tem várias questões aí a serem trabalhadas. E na parte de áreas que são declivosas, né, que não dá para fazer uma subsolagem, não dá para... até porque você não pode fazer uma subsolagem morro abaixo, né? Você geralmente trabalharia isso em nível ou procurando fazer o mínimo possível que esse sulco, né, ele vire um canal de água de chuva, né? Então, por isso que a gente, no caso de uma área manual, a gente faz o coveamento, né? Prepara só as covas. E aí isso pode ser feito manualmente com um enxadão. Então, tem muitos lugares que vai no braço mesmo. Tem outros que já dá para trabalhar com um perfurador mecanizado manual, que é aquele motorzinho, e também usando um perfurador no trator, engatado atrás, né? E que também ajuda bastante, né? Se fala muito de espelhamento das covas, quando o solo é mais argiloso, então tem várias técnicas de você evitar isso também. E no caso do trator, né, ele faz uma cova maior, você tem brocas que você retira toda a terra de dentro, tem brocas que você deixa a terra dentro dessas covas, e
você consegue fazer bem profundo também. Você pode afundar até mais de 1 metro ali, essas covas preparadas mecanizadamente ou manual mais difícil, mas mecanizadamente ajuda bastante. Aí uma foto, para vocês terem uma ideia, existem vários implementos para trabalhar o preparo das linhas. Então aqui essa foto, por exemplo, a gente usava tratores menores, tratores aí de 80 cavalos, 75, 90, que aí a gente você pode usar diversos conjuntos, né? Então, só o subsolador com uma haste, aí a gente tem um outro implemento que você pode usar para deixar a terra mais homogeneizada, mais fofa ali, porque o subsolador deixa, às vezes, torrões, assim. Você pode trabalhar com enxada rotativa, preparando isso, uma gradinha pequena para dar uma acertada. E existem equipamentos que com uma passada só faz tudo. Ou seja, ele tem um disco que corta a pastagem ou a cultura que está ali. Ele vem com risco, com uma haste profunda, subsolando a 1 metro. Ele vem com limpa-trilho. Depois ele incorpora calcário ou até fósforo na linha. E atrás tem uma gradezinha homogeneizando essa terra. E até alguns já vêm até com marcação do espaçamento. Então, são equipamentos bem dinâmicos, mas que geralmente precisam de um trator mais forte, né? Tratores aí de 180 cavalos, pelo menos aí de 160 acima. Então, aí já começa a exigir realmente um conjunto de máquinas para conseguir fazer isso. Então, muitas vezes tem muitos casos, né, de pessoas que estão plantando mogno, estão plantando 5 hectares, estão plantando 10 hectares, estão plantando 2, 3 hectares, que aí não justifica, né, levar todo esse equipamento. Então, aí, numa visita à área, a gente analisa equipamentos, a gente analisa quais a disponibilidade de equipamentos que o produtor tem, e aí a gente sempre chega num melhor cenário de custo-benefício e para cada cenário. Então, isso a gente define geralmente na própria já visita de aptidão. A gente já começa a fazer esses levantamentos para definir como que vai ser a estratégia de plantio. Tá? Aqui é uma foto bem interessante, já é bem antiga essa foto, eu gosto de usar, que é o Vale do Paraíba. Então, são uma diferença de realidades, né? Ali a gente estava em Garça, aquela outra foto, e aqui é o Vale do Paraíba, que é uma região montanhosa, que tem, basicamente, já foi café, já foi cana, já foi gado de leite, hoje é bastante eucalipto. É uma região muito íngreme. Então, essa propriedade ela tem desníveis de 250 metros de altitude, do ponto mais baixo ao ponto mais alto. E foi feito tudo na cova. Então, aqui, boa parte foi feito em em coveadores mecanizáveis. Nessas regiões montanhosas, geralmente tem equipamentos específicos para isso, né, que faz 2 covas por vez, tem vários esquemas bem interessantes. E outros lugares que esse trator não andava, né, ele foi no braço mesmo, tá? Então, cada realidade a gente se adapta e até o espaçamento, né, nesse caso. E muitas vezes você não consegue. Aqui, por exemplo, não anda nem trator nesse morro, mas tem morros que você anda o trator. Então, você acaba fazendo o alinhamento das plantas morro abaixo, porque você consegue descer com o trator roçando, né, fazer a volta lá embaixo e subir roçando. Ou muitas vezes tem casos até que você desce roçando de ré para subir roçando e conseguir subir. Então, são várias estratégias aí para mecanizar ao máximo, para reduzir custos, né? Para que a gente consiga ter o melhor aproveitamento da mão de obra e disponibilidade de recursos e reduzir custos de manejo e preparo, né? Bom, aí o plantio, também, hoje, com as mudas em tubetes, a gente trabalha muito na matraca, né? Uma matraca de plantio, você evita ter que ficar uma pessoa na frente marcando espaçamento, como nessa foto à direita superior, abrindo a cova, o buraco, né, com uma cavadeira, aí vindo outra pessoa disponibilizando a muda e tal, e abaixando para apertar, compactar o solo. Então, a matraca, ela vem evitar várias coisas nesse sentido. Então, ela mesmo já abre o buraco, você põe a muda,
e você não fica, o operador não fica abaixando, né? Quem está plantando não tem que ficar agachando, como a foto da direita aí, para ficar compactando. Isso melhora muito a eficiência das pessoas, né? Então, para você ter uma ideia, abaixando, assim, com uma equipe de 8 pessoas, nesse modelo convencional, que era na cavadeirinha, né, botando a muda lá, né, a gente plantava 1.200 mudas, 1.500 mudas por dia, né? Com o chucho rende um pouco mais, que o chucho é tipo uma forminha que abre o buraco do tamanho do tubete, e já aumenta um pouco o rendimento. Nas matracas, com uma equipe de 8 pessoas, dependendo da topografia também, a gente consegue chegar até umas 4.000 mudas por dia, né? Então, você rende muito nisso, né? Então, o manual seria essas fotos aí com a cavadeira, o semi-mecanizado é essa com a matraca, né? Porque você pode usar o gel na matraca, quem tem experiência, eu gosto de... O gel, ele exige muita habilidade para plantar, então você tem que reidratar esse gel. Tem vários detalhes no uso do gel que tem que ser bem atento, porque muitas vezes ele pode prejudicar mais do que ajudar se ele for usado incorretamente. Então, a gente recomenda plantar nas águas, plantar sem gel, usar o gel de irrigação, tem um gel especial para usar como irrigação, que é diferente do gel de plantio, que ajuda bastante, né? Durante as águas, e usar o gel só em casos realmente quando for plantar no fim de inverno, no fim das águas e tal. E tem que ter se informar mais, aprender mais como fazer o uso dele correto. E o mecanizado são plantadeiras. Hoje tem algumas plantadeiras de equipamentos acoplados no trator que planta a muda, né? Então, tem alguns trabalhos de desenvolvimento de plantadeiras mecanizáveis que também só rodam em áreas mecanizadas mesmo, né? Áreas planas e tal, topografia favorável. Bom, plantei, né? Primeira coisa que vem depois de plantar é o mato, né? Então, o mato, ele é mato, assim, pode ser gramíneas, pode ser diversos tipos de vegetação que pode surgir e vai depender muito do que você tem na área, né? Então, se você já tem uma área de grãos, você já não vai ter tanta grama, infestação de grama, você vai ter infestação por outras ervas daninhas. E aí, no caso de uma pastagem, você vai ter geralmente as gramíneas predominantes e muitos maiores ocorrência aí de pastagens as braquiárias, né? Que é uma gramínea muito agressiva e que ela tem alelopatia, ela compete muito com as mudas. Então, o mato realmente suprime as mudas e atrasa esse desenvolvimento inicial, que é muito importante. Então, preparei bem o solo, plantei, fiz aquela adubação boa de plantio que a Valéria comentou, aí a gente começa a parte do manejo do mato. E tem várias formas de se fazer. Então, o velho e bom coroamento manual, né, que é pegar a enxada, fazer uma coroa manualmente ao redor das mudas, né? A gente gosta de intercalar, por exemplo, nas linhas, áreas mecanizáveis, nas linhas de plantio, roçar essas linhas e nas entrelinhas, quer dizer, entre uma linha de plantio e outra, nas entrelinhas, roçar mecanizadamente com o trator, e nas linhas tentar trabalhar um mix de capina e aplicação de herbicida, né, que é o controle químico. Então, o controle químico aí vai depender do que você tem na área. Se é grama, você vai trabalhar com folha estreita. Se são outras ervas daninhas, você vai trabalhar com folha larga. Tem que tomar muito cuidado com deriva, né? Boa parte dos herbicidas, as plantas de mogno não são resistentes, né? Existem alguns trabalhos andando nessa linha, testando novos produtos para testar herbicidas que não causem fitotoxidez. Nós vamos trabalhar um pouco esse ano com isso. Tem muitos trabalhos, tem um trabalho que já foi feito e depende muito, às vezes, o trabalho às vezes indica que um produto que a planta, que o mogno é resistente àquele produto, que poderia dar uma deriva e não acontece nada. Mas a gente, no trabalho científico, às vezes a gente não se atenta à dose que foi usada.
Então, às vezes a pessoa fala, vou usar, citar qualquer exemplo, vou usar o Fordor. No experimento, falou que ele era seletivo, não dava nada. E aí eu fui usar e deu problema. Então, eu já ouvi muitos casos de produtos que para uns deram certo e para outros não deram certo. Então, questão de dose, qualidade da água, como você usou, é muito importante estar atento. Então, muitas vezes é o bom e velho glifosato, cobrir a muda, às vezes até quando você quer ter um trato extra ali, às vezes você cobre aquela muda para evitar qualquer fitotoxidez. Aplicação com cuidado, então vai muito do aplicador, né? Às vezes a gente pega um plantio recém-plantado, a gente faz uma visita pós-plantio, né? A gente faz essas visitas também pós-plantio para dar aquela orientação, ver se a equipe que trabalhou fez tudo certinho e tal. E às vezes a gente encontra lá, tem 50 linhas de plantio e tem 5 linhas ali junto que deu fitotoxidez na linha inteira. E aí, o que foi? É o operador. Então, você fala, aqui o operador, tem 3, 4 operadores lá que aplicou, e um deles realmente aplicou errado e passou por cima das mudas e tal. Então, por mais que às vezes a gente indique um produto que é mais seletivo, que dá menos fitotoxidez, a gente sempre evita. Não aplique sobre as mudas, não atinjam as folhas, evite deriva, para a gente manejar bem esse mato. Na mato competição, também, né, existe o manejo da vegetação em si, que pode ser feito previamente, né? Então, alguns produtores têm trabalhado com o quê? Eu tenho grama na área, eu tenho braquiária na área, eu quero acabar com a braquiária antes. Então, faz um preparo do solo, planta uma adubação verde, substitui essa vegetação por outros tipos de vegetação, outros tipos de capim menos agressivos, substitui a braquiária por mombaça, substitui por outros capins que dão mais biomassa e são menos agressivos. E aí, então não existe também uma receita de bolo, mas ela é muito importante em mato competição, porque realmente ela pode acabar com todo o potencial de crescimento inicial das plantas. Tá? E aí, na dúvida, a muda está suja no mato, na dúvida do que usar, vai para enxada, na primeira, né, é mais caro, mas é mais garantido em muitos casos. Às vezes o simples garante o seu investimento. Bom, podas. Podas é uma atividade que o silvicultor gosta muito de fazer. Eu particularmente gosto, porque a gente começa a formatar as árvores, a gente começa a ter esse cuidado, olha, porque hoje a gente trabalha com pelo menos 15 espécies madeireiras, cada uma tem um comportamento de galho, né? Então, no caso dos 2 mognos, que a gente está comentando mais, eles têm comportamentos bem diferentes de galhos. E quando a gente trabalha com uma espécie como o senegalensis, ele gera muita ansiedade no produtor, né? Tá saindo galho, e agora? Como é que eu faço? Vai entortar minha árvore, a árvore tá fininha lá, pequena, ele já está todo preocupado, né? E aí, muitas vezes, peca pelo excesso. Então, a gente tem que aprender a podar, é uma das consultorias que mais a gente dá, né, de suporte, porque acontece muitos erros e é onde a gente tenta sempre capacitar quem está fazendo, e muitas vezes a gente controla mais a ansiedade do produtor em podar do que realmente corrigir, às vezes, o que ele está fazendo de errado na operação em si, tá? Então, é uma técnica importante, cada espécie tem a sua forma de podar. O senegalensis aí, reforçando, ele tem mais galhos, então a gente planta mais adensado. A gente já plantou de 3x2, 3x3, 3x2,5, 3,5 por 3,5, enfim, tem vários arranjos assim de adensamento, né? Que é interessante trabalhar. O consórcio entre as espécies também favorece também uma competição diferente, 2 comportamentos de copa diferentes. No caso, consorciando o grande foliola com o senegalense, ele estimula o senegalense a ganhar mais altura. É bem interessante essas competições entre espécies. Uma questão forte, não pode ser feito em excesso. Então, uma planta, ela se alimenta pela folha, pela fotossíntese. Então, se você poda excessivamente, ela estressa, para de crescer, né? Ela brota demais, ela entra em desequilíbrio e começa a ficar suscetível à doença também, né?
Então, não pode ser feito em excesso, não pode podar mais que 50% da copa, no caso dos mognos. Tem muitas espécies que é só 1/3 da copa que pode podar, né? Então, atentar a isso e atentar às melhores técnicas de podar os galhos para evitar esse excesso. Então, as ferramentas corretas são serrotinhos, tem serrotes que têm os dentes que são mais afiados, são afiáveis, são bem específicos. A questão de esterilizar as ferramentas no fim do dia. Então, às vezes, não dá para esterilizar entre uma árvore e outra. Isso é realmente muito difícil. Seria o ideal, né? É que nem no hospital, entre um indivíduo e o outro, você joga a agulha fora ali para não transmitir nenhum problema. Nas árvores é mais difícil. Então, quando você tem uma equipe podando muita coisa, às vezes na hora do almoço faz uma limpeza, ou no fim do dia lava e passa e dá uma desinfetada nas ferramentas. E quando você está e capacitar o podador, quando ele está podando, se ele encontra uma árvore doente, ele pula ela e não poda, para não contaminar as ferramentas, entendeu? Então, são coisas assim que a gente vai aprendendo e tentando capacitar os produtores. E a poda, ela faz parte de um dos primeiros aprendizados que o silvicultor começa a ter, né? E aí, depois das podas, a questão de aplicar uma cauda borboleta, aplicar alguns produtos na cicatriz para evitar a entrada de doenças. Então, isso também é muito comum a gente estar utilizando nos mognos, né? Porque tem algumas doenças que têm acontecido tanto no senegalenses quanto no ivorenses, que ela ocorre mais no senegalenses por se podar mais, mas ela também tem ocorrido no ivorenses. É costume falar ivorenses, tá, minha gente? O grande foliola, tá? Então, esses são pontos importantes na poda. Pode passar. Então, aí, né, logo que se planta, as primeiras podas é daquela primeira condução. Então, é tirar o ramo ladrão, que é aqueles ramos que saem da base, as primeiras bifurcaçõezinhas, às vezes, que acontece ali no começo do desenvolvimento, às vezes tem um ataque de formiga que come o ponteiro, sai ramos, aí você dá aquela condução de forma, né? Essa do ramo ladrão, ele é muito importante fazer logo no começo, porque são ramos que roubam bastante energia da planta. Então, você limpar essa primeira base da planta, né? Aqui, no caso, aqueles primeiros raminhos, os raminhos que vão aparecendo no ponteiro, você começa a podar um galho que pode competir com o ponteiro, e aí entortar, começar a dar uma entortada nas copas, né? E tem que tomar bastante atenção, né? Então, a gente ensina bastante forma de enxergar a arquitetura da árvore, evitar podar galhos direto, muitos galhos. Às vezes você tem um galho que ele não vai competir com o ponteiro, ele pode ficar ali por mais tempo até a árvore se estabilizar, crescer mais, ela está muito fininha, às vezes você poda um galho que está meio grosso, ela pode dar uma danificada na árvore. Então, tem várias situações que a gente olha, diâmetro que a árvore está, qual a posição que o galho está. Então, são vários pontinhos que a gente vai desvendando ao longo de uma visita, ao longo de uma dinâmica de poda, tá? Então, aí você tem podinhas aqui, quando você pega uma mudinha nova, às vezes ela sai vários brotinhos, então você, com a tesourinha, você consegue fazer uma limpeza, já dar uma direcionada nessas plantas. Só para complementar essa foto, o senegalenses, ele não costuma sair tantos galinhos assim, tão pequeno. Mas o que aconteceu? Só para mostrar para vocês um erro, né? O produtor adubou excessivamente e aplicou um produto que ele usa na cana, que é um produto, um hormônio, né? Então, a planta super brotou. Então, às vezes, com a ânsia de adubar excessivamente também, isso eu também não coloquei lá na parte da adubação. Às vezes, o produtor aduba demais, às vezes até por indicação técnica e tudo, e as plantas crescem muito, ou super brotam, ou tombam. Então, assim, a gente já observou que a resposta dos mognos à adubação, ela é muito forte. Então, tem que adubar com cuidado, para não adubar excessivamente e acontecer alguns problemas como esse, por exemplo. Uma coisa comum, né, numa pessoa que está iniciando um plantio de um reflorestamento, é querer acelerar o processo,
né? A gente fica muito ansioso em produzir rápido. A gente tem que ter consciência que a gente está plantando um negócio de longo prazo, né? Então, adubar excessivamente é complicado, né? Às vezes aduba a vida ao longo do ciclo quase todo para querer cortar com 12 anos. Não vai ter madeira de qualidade com 12 anos, né? Então, você tem que ter um pouquinho de paciência, né? Você tem que controlar essa ansiedade de podar demais, de adubar demais, ter a paciência, esperar a árvore ir se amadurecendo, né, para conseguir observar o comportamento dela em períodos um pouco mais longos, não é dentro de um mês. Às vezes você tem que esperar 3, 4, 5 meses, observando o comportamento das plantas, para entender o que está acontecendo, tá? Então, aqui, por exemplo, um detalhe importante na poda, você não pode deixar do lado esquerdo, aí você não pode deixar toquinhos, né? A planta não cicatriza, não fecha a cicatrização. Aí rebrota, aí você tem que ir lá podar de novo. Então, quando você faz uma poda correta, como essa outra foto da direita, sem toquinho nenhum, podando certinho no colar, né? No colar de inserção do galho, rapidamente as gemas de cicatrização fecham aquela cicatriz e aquilo vira um nó vivo, um detalhe na madeira que não é prejudicial, tá? Então tem que ter bastante orientação nessa parte de podas para que a gente evite até danos na madeira futura, né? E aí aqui então a gente vê uma questão de poda excessiva. O produtor vê o senegalense formando estruturando aquela sua primeira copinha e começa a podar demais, querendo que ele fique reto. Ele está com 5, 6 centímetros de diâmetro, já está querendo que a árvore fique uma vela, né? E aí a planta sofre, estressa, não engrossa, não cresce, solta muito broto e aí pode entrar as doenças aí, né? Podou muito mais que 50% da copa. Então, às vezes, você tem que ter um pouco de paciência, podar os galhos mais prejudiciais à dominância apical, limpar um pouco os galhos que já estão mais baixos, vai limpando esse fuste gradativamente, né, esse tronco que vai te dar a produção madeireira, e muitas vezes você tem que conduzir ali em cima. Existem algumas podinhas, você não precisa tirar o galho inteiro, né, porque ali em cima as plantas estão finas, para você não diminuir, você não estressar muito a planta, você só poda alguns ponteiros dos galhos. Então tem umas 3, 4 técnicas conjuntas que fazem você chegar a esse bom resultado de não fazer uma poda excessiva. Aí assim, os exemplos de ferramentas. Então aqui a gente tem um serrotinho manual de mão, e esse serrotinho, ele até uma certa altura você faz bem, até uns 2 metros ali você poda bem. A partir dali você tem os serrotes que você bota nos cabos extensores. Então tem cabos extensores que vão até 6, 7 metros. Tem as tesouras, né, extensoras também, que você consegue podar ramos molinhos que estão ali em cima. E tem a motopoda mecanizável, né, que uma vez bem trabalhada, né, que é aquela motopoda que tem uma correntinha de motosserrinha na ponta, bem trabalhada com ela, com cuidado, você consegue fazer cortes muito bem feitos, até não da mesma qualidade que um serrotinho faz um corte mais limpo, mas faz um excelente serviço, um rendimento altíssimo, e você pode consorciar as duas, você pode ir uma pessoa na frente, podando, fazendo o primeiro corte dos galhos, uma pessoa atrás com o serrotinho de mão fazendo um acabamento. Então tem várias técnicas aí de se trabalhar, tá? Bom, aí a questão dos inventários. Então, a partir do 3º, 4º ano, já dá para se começar a trabalhar os inventários, já começa a ter diâmetro, altura do peito razoável ali para a gente começar a acompanhar o desenvolvimento da floresta, saber se ele está dentro de uma curva normal de crescimento, e aí você ir observando qual que é a produtividade ali que a sua área está dando, que a sua capacidade, o clima, o solo da sua região está proporcionando às árvores, né? Aí você pode fazer um acompanhamento anual ou bianual para acompanhar essa curva de crescimento, enxergar aonde ele vai começar a estagnar o crescimento. Então, a hora que ele começa a estagnar o crescimento, você começa a ter uma referência de área basal que a sua área tem capacidade de fazer, e aí você começa a fazer as marcações
e a reduzir a competição, que é eliminando indivíduos, né? Que eles estão competindo por copas. Então, aqui você vê uma floresta de grande foliola, que a gente plantou bem adensado, uma área experimental nossa, onde chegou nos 6 anos, elas estavam já competindo bastante por luz, né? Elas estavam muito bem de forma, então o adensamento inicial, ela força as árvores a ficarem mais retas, mais retilíneas, né? E a partir dali a gente começou a marcar os desbastes, tirar as bifurcadas. Então aqui você vê que algumas árvores já tem a tintinha vermelha, então o técnico vai na frente, marca as árvores que vão sair, aí vem o operador atrás e derruba essas plantas, tá? Bom, o desbaste, um primeiro desbaste, que é com 6, 7, 8 anos, é uma madeira de baixa qualidade, uma madeira que é muito mais um custo do que uma receita, tá? Você pode gerar uma receita, dependendo do espaçamento e de onde você vai ter. A gente vem trabalhando no beneficiamento dessas madeiras para encontrar mercados específicos e agregar já algum valor para elas. Boa parte do que sai é lenha, então, assim, a copa, as partes mais finas da copa gera um volume razoável de lenha, gera um mogno plantado aí num 3x3, por exemplo, ele gera uns 20 metros cúbicos de lenha aí no primeiro desbaste. E geram as torinhas, então ele vai te dar uma torinha de uns 2 metros, né? Que pode ser beneficiada, e outra parte é lenha, tá? Então, vai muito do desenvolvimento de cada região e de como que estão esses diâmetros aí, tá? Então, a gente está trabalhando com beneficiamento para painéis, beneficiamento para roletes, né? Para torno. Então, a gente tem feito alguns trabalhos para desenvolver torneados dessas torinhas para construções. Então, aqui é um bar, é um restaurante de um cliente nosso que está trabalhando. Essa, no caso, é teca. A gente fez alguns trabalhos para mogno, com tratamento, sem tratamento. Tem uma tese de doutorado que fez esse trabalho, interessante, tá? E a questão de painéis colados, serrar isso e desenvolver os painéis, tá? Mas isso, para um primeiro desbaste, realmente ele é muito ainda novo esse mercado, e a gente vem tendo boas perspectivas para melhorar esse uso da madeira. Mas geralmente ele pode ser usado internamente na propriedade, ele pode ser usado para outros fins. Bom, aí na pragas e doenças, aí a Valéria vai falar mais um pouco sobre essa parte desse controle. Bom, pessoal, a principal praga, já tem até essa pergunta lá no chat, a principal praga do mogno, e uma das únicas, na verdade, assim, não, tem outras, mas a principal é a formiga cortadeira. Mas, assim, por ser uma praga bem conhecida na área florestal, então o controle é da mesma maneira, né? Então, pode ser feito controle efetivo através de iscas formicidas, antes, durante, após o plantio e eternamente, quando você tiver a floresta, você vai ter que controlar as formigas. Então, por quê? Porque ela tem uma capacidade de destruir sua floresta muito grande, né? Para vocês verem essa foto aqui do lado esquerdo, ela comeu todas as folhas numa floresta de 1 ano. Então, quer dizer, afeta muito o crescimento, porque a planta tem que formar as folhas todas novamente. Nesse outro plantio do lado direito, é uma floresta de 7 anos, então as bordas estavam todas também danificadas com ataque de formigas. Então é importante que tenha esse cuidado com a aplicação de iscas formicidas, né, e tenha ao longo do ano, né, a cada 2, 3 meses, você ter esse controle efetivo na sua floresta. As principais doenças, então nós temos o cancro do córtex, que acontece mais na caia grandifoliola, tá? Mas em algumas árvores também de senegalenses também acontece, tá? Então, num plantio de senegalenses, a intensidade é menor, os danos são um pouco menores, mas ele também ataca os senegalenses. É um fungo chamado Lasiodiplodia, que ela vai atacar só a casca da árvore, então não vai afetar a madeira. Porém, se ela afetar muito, se ela dominar muito a árvore, então o que acontece? A árvore fica suprimida e não cresce
mais, né? Então, é importante que, assim, seja o controle. Existem produtos que podem ser aplicados, porém, não são muito efetivos porque, simplesmente, na parte muito superior da árvore, é difícil de alcançar, né? Então, o que a gente tem feito, no caso, o grande foliola? Planta mais adensado, porque tem vários plantios de grande foliola pelo Brasil que plantam 6x6, 8x8. A gente planta mais adensado, no 3x3, 4x4, e nos desbaixos essas árvores doentes vão sair. Tá? Então, é isso que nós temos feito. E tem sido, assim, efetivo, né? Não são todas as árvores que são atacadas. Mas eu acredito que no futuro, o melhoramento genético vai acabar com esse problema, né? Mas é necessário bastante investimento para isso. No caso dos senegalenses, a pior doença é o fungo Ceratocystis, que ataca também a outra espécie. Porém, como o grande foliola não necessita de poda quase, e esse fungo ele tem entrado pelas podas, então os senegalenses tem sido mais visto, né? Então, o que ele faz? Ele entra pela poda e seca a parte superior. Acima da poda, a árvore morre e brota na parte de baixo. Então, o que nós temos feito para eliminar esse fungo, ou pelo menos minimizar o problema dele? Fez a poda, logo em seguida aplica uma calda bordaleza ou uma tinta com fungicida. Então, tudo isso nas orientações que a gente faz de poda, durante as visitas, durante os nossos treinamentos, a gente passa tudo isso para o produtor, mas vai dele também seguir as nossas orientações, porque é um passo a mais, né? Um manejo a mais que ele tem que fazer. E muito comum no primeiro ano, principalmente, são as manchas foliares, né? Principalmente no inverno. Então, tem várias doencinhas aí que atacam as folhas mais novas e que, às vezes, é necessária a aplicação de inseticida, tá? Mas, não precisa, por exemplo, se tem uma planta doente, 2, não tem problema, tem que estar mais alastrado, para você ter que ver que vale a pena você fazer o controle. Então, sempre ficar atento, plantou, fica atento, visita o plantio, anda pelo plantio, não anda só nas estradas, né? Porque, às vezes, o produtor, às vezes, já tem outros ramos de atividade, não consegue, né, acompanhar de perto, mas é importante andar pelo plantio, andar pelo meio, andar a pé, para conseguir ver mesmo o que está acontecendo com a sua floresta. E no caso das manchas foliares, são simples de solucionar, mas é importante detectar rápido. A integração com o gado. Também tem uma pergunta falando sobre integração lavoura, pecuária, floresta. No caso do mogno, é necessário ter muito cuidado, né? Porque nós estávamos muito animados desde o início com o plantio de mogno com pastagem, porque é uma planta que cresce rápido, né? Porém, se você não fizer um manejo adequado da pastagem, um manejo adequado da parte mineral do gado, ele tem se alimentado das cascas do mogno, tanto os senegalenses quanto o grande foliola. Então, é importante tomar muito cuidado. Se você não tem um cuidado de todo dia lá com aquela floresta, talvez nem colocar o gado, né? Então, tem sido feito muita pesquisa a respeito do consórcio, né? O porquê que o gado come a casca, se é só um tipo de raça, ou o que faz ele se alimentar das cascas, porque se é falta de pasto, se é falta de sal mineral. Então, tomar muito cuidado aí nesse tópico. Esse é um plantio de senegalenses, né, com esse gado Senepol, que é de um cliente nosso, e lá eu acho que ele não teve esse problema, teve, Eduardo? Não, lá ele não teve. Ele fez um manejo tranquilo. É um pouco de vários fatores, é manejo mineral, é manejo de pastagem em si, né, ter volume de pastagem, vai de um pouco de região e é comportamental. Às vezes você tem um animal ali
que começou a predar a casca, você tem que rapidamente identificar e tirar ele do rebanho, porque senão ele ensina os outros. Então, tem vários fatores que o pessoal tem observado. Então, no caso de um uso do mogno num silvopastoril, tem que estar bem atento e monitorar tanto o rebanho, qual que é o tipo de gado que você vai trabalhar, e qual que é o manejo, qual que é a capacidade de manejo do gado, de atenção do gado que você vai dar, né? Qual é a experiência do campeiro, enfim. Esse tipo de situação que tem que ficar atento. Por fim, essa foto acabou indo com integração com gado, mas foi no lugar errado. É a mistura dos senegalenses com o grande foliola. Então, é um plantio consorciado, né? O Eduardo pode falar um pouco mais, que é de um cliente que ele atende, como que foi feito e como que está o desenvolvimento. Esse é um plantio que está plantado no 3x2, bem adensado, com 25% do grande foliola. Tem mais senegalenses, para ter uma maior intensidade de seleção sobre os indivíduos e fechar mais rápido, né? Então tem uma pergunta sobre até quando vai o manejo do mato, né? O manejo do mato vai até a hora que ele persistir ali na área, enquanto as árvores estão em desenvolvimento. Então, uma hora que tem um sombreamento completo da área, né? O manejo do mato começa a ficar mais tranquilo, porque com o sombreamento a vegetação, principalmente as gramíneas, param de vir, né? Então, as gramíneas são muito agressivas, outros matos, outras ervas daninhas não são tão problemáticas em termos de competição com as árvores. Então, tem que ficar atento como que está a coloração das folhas e tal. E sombreou, então esse adensamento é interessante para sombrear logo a área e acabar o controle do mato, roçada, aplicação de herbicida e tal. O senegalense sombreia bem mais rápido, né, do que o grande foliola. O grande foliola ele tende a ficar bem alto, uma copa menor, então ele vai entrar mais luz mesmo, vai demorar um pouco mais para acontecer. Então, esses são nossos contatos. Agradeço a presença de todos novamente. Vamos responder algumas perguntas aí. Eu vou começar respondendo uma, que é a questão do clima, né? Perguntaram aqui sobre se existe experiência no Rio Grande do Sul e também foi falado do Nordeste, semiárido. Rio Grande do Sul, depende do lugar. Os mognos africanos, eles não toleram geada, eles são de locais muito quentes, né, da África. Então, eu já tive relatos de mognos que resistiram às geadas, mas também já tive bastante, assim, não bastante, mas alguns relatos de clientes que tiveram perdas grandes com as geadas. Então, o que atrapalha no Rio Grande do Sul é isso. Se tiver geada todo ano, eu não garanto que vai dar certo, né? Eu acho que é bem arriscado. Com relação ao Nordeste, semiárido, já tem algumas experiências em vários locais. As que eu conheço, conheço um local na Bahia que chove muito pouco, foi plantado senegalenses e se deu muito bem. Piauí também, a gente tem algumas experiências lá, excelentes, e tudo com os senegalenses. O grande foliola pode se adaptar em algumas regiões do Nordeste, mais chuvosas, né? Mais a zona da mata, né? Mais semiárido, essas regiões muito secas, somente com irrigação. E nós pensamos da seguinte forma: para que irrigar o grande foliola se você tem os senegalenses, né? Que já é adaptado a essa condição mais seca. Então, a gente já é mais desse pensamento aí de plantar a espécie certa, né? Eduardo, a questão aí do semiárido, no Nordeste estão a zona da mata, né, que é a parte mais litorânea, com certeza os grandes foliolas vão bem, os senegalenses. Nas áreas do semiárido, ele tem suportado de 600 a 700 milímetros de chuva. Isso reflete em quê? Em você ter que colocar menos árvore por hectare e também um crescimento menor. Não dá para querer que uma árvore num semiárido vá ter o mesmo desenvolvimento numa área que chove 1.200, 1.300, 1.500 milímetros, né? Então,
Mas é uma espécie que cresce e suporta essas condições e tem ido bem. Sul do Piauí, Bom Jesus, Teresina, Goiás, Cerrado ali. Então tem várias regiões que ele está indo muito bem, onde o grande foliola realmente não sobreviveu em vários casos, né? Bom, tem uma outra... tem uma pergunta aqui do Silas, perguntando se a gente faz mudas clonais ou seminais. Nós temos trabalhado com mudas seminais, de diversos materiais genéticos. Então, a gente tem trabalhado a gente ampliou bastante a nossa base genética das espécies. Temos trabalhado com realizamos vários plantios de testes de procedência, de progênie. Já começamos a seleção de indivíduos e a domesticação deles para enraizamento. E a gente espera aí começar a estar colocando clones no mercado a partir do ano que vem. Clones realmente de materiais superiores que a gente precisam ser testados. Então, assim, tem muita muda no mercado que é clonal, que são simplesmente propagação vegetativa sem muita comprovação dos clones. Então, precisa ter muito cuidado, porque o eucalipto demorou 30, 40 anos para ter um material clonal de qualidade, né? Então, é impossível a gente ter no mogno africano, em 10 anos, ter material clonal realmente de qualidade testado para várias regiões do Brasil. Então, clones precisam ser testados para cada região. Às vezes um clone vai bem numa região e na outra ele não vai. E aí você tem a questão de maior suscetibilidade a pragas e doenças. Então, a gente é favorável ao quê? Constituição de bons plantios seminais, com bons materiais. Assim você tem diversidade genética, você tem maior segurança a riscos de pragas e doenças nas regiões que estão sendo pioneiras. Então, cada produtor hoje é pioneiro em uma região. Então, a gente tem que ter uma visão estruturante da cultura. Vou falar mais uma aqui. Tem uma pergunta, algumas perguntas do Ronaldo, Eduardo. Ronaldo Crescente, meu colega também. Prazer que você está aqui, Ronaldo, participando aí. O DAP indicado para a primeira desrama e até que altura que é feito. Então, por exemplo, depende muito da espécie, né? Mas vamos dar o exemplo dos senegalenses, que é a espécie de mogno que mais precisa da poda, né? Que a gente está aqui focado no mogno. Então, desde o primeiro ano, a gente já vai fazendo algumas correções, tá? Quando ele fica, por exemplo, uma poda de segundo ano, você vai podar até a parte onde o caule está cinza. Ele ficou verde, você deixa aquela parte de cima crescer mais. Não tira galhos daquela parte que o caule está verde, né? Tem uma diferença assim bem marcante no senegalense, ele vai ficando cinza e na ponta ele fica verde e você não mexe naquela ponta. A não ser que seja para tirar só a ponta de ramo, para dar uma conduzida. Até qual altura que eu vou fazer essa poda? A gente tem feito até 6 metros, tá? É raro o produtor que consegue fazer até mais que 6 metros, pelo menos que eu tenho acompanhado, porque começa a ficar muito caro e demorado. Então, assim, esse plantio adensado faz com que a gente tenha menos ramos. E aí, quando chega no terceiro, quarto ano, quinto ano, começa a fechar. Então, se você podar muito, nunca vai fechar. Então, por isso que tem que ter esse equilíbrio, né, de não podar excessivamente. Porque sombreou, os ramos laterais, os ramos de baixo vão parar de engrossar. Então, geralmente é feito poda até quarto ano e até uma altura mais ou menos de 6 metros. É isso que eu tenho acompanhado. Nessa parte do diâmetro, o ideal é você manter essas podas sempre dentro de um diâmetro entre 8 centímetros para baixo, né? Então, se você concentra entre 6 e 8 centímetros de diâmetro, na hora que a árvore começa a ficar maior, então você ter essa paciência de esperar também, né? Você concentra os nós todos nessas tábuas que vão estar ali dentro, né? Nessa faixa. Então, às vezes a pessoa fica muito ansiosa em podar, a poda da árvore está muito fina, dá para você esperar um pouco ela ganhar mais diâmetro, ganhar mais força para você retirar aquele galho, né? Então, você vai acompanhando esse crescimento em altura e diâmetro para ter esse detalhe. Então, entre
4 e 8 centímetros de diâmetro é onde você vai estar podando, aí, fazendo essa poda. Começou a engrossar mais, você já vai eliminando esse galho e subindo a poda. Bom, aí ele Plantio na falou... Chapada dos Veadeiros, qual a espécie mais indicada? Chapada dos Veadeiros é cerrado, né? Então, acredito que o senegalense ele tem mais aptidão e pode-se fazer um teste piloto com o grande foliola também, né? Acho que tudo é válido. Geralmente, cerrado tem uma chuva mais concentrada e esse período de estiagem mais longo tem que ficar atento, tá? No plantio em renques com fileiras múltiplas, o mogno pode sofrer o tensionamento? Qual o espaçamento mínimo entre linhas? Plantios em renque, com certeza ele vai chegar uma hora e ele começa a entortar, ele começa a abrir, né? Então, assim, e LPF, né? Se planta muito eucalipto em linhas duplas, linhas triplas. Eu acho que linhas simples funciona muito bem, né? Então, as linhas simples a cada 15 metros, com 3, 4 metros entre plantas, funciona muito bem. Renques já começa a ter esse problema, você vai ter que alargar um pouco mais essa rua, 4, 5 metros, e aí você... às vezes deixa de fazer um pouco de sentido fazer em renque, tá? Mas ele realmente começa a tensionar lá pro quinto, sexto ano, você começa a ter uma curvatura aí das árvores querendo abrir. Então, se você dá um espaçamento maior aí de 4 metros, você vai tendo menos efeito disso, tá? Às vezes você faz linha tripla e depois elimina as que vão ficando tortas lá na lateral e essa linha do centro fica retinha. Então, enfim, tem muitas coisas aí. O gasto por hectare e a rentabilidade, essa parte, a última live foi com esse tema. Então, a gente, como é um tema mais extenso, se alguém puder colocar aqui o link, pessoal, da produção aí, colocar o link sobre essa live, que foi bem esclarecedora e foi bem interessante. E sobre a idade do desbaste, é variável com relação ao espaçamento, tá? Mas num plantio 3x3, em torno de 6 anos você vai fazer o primeiro desbaste. Isso numa média, num chute, tá? Vai depender da sua região, do seu clima, do seu solo, mas é mais ou menos aí, né, nessa idade aí, 5 a 7 anos, tá? Dependendo de como tiver o seu plantio. Então, eu vi aqui que a questão da chapada ali, ele estava preocupado com altitude. Bom, a altitude, realmente, ela favorece climas mais amenos, um pouco mais de frio, vento. Tem alguns plantios que foram já plantados entre 900 a 1.100 metros ali, está com um desenvolvimento satisfatório. Geralmente, ele é um pouco menor, mas ele tem se adaptado a altitudes um pouco mais elevadas, tá? Até uns 1.100 eu já vi plantios que estão sendo feitos. Bom, espécies mais tolerantes com geadas, nenhuma das duas. Elas são tolerantes. Bom, o Henrique, obrigado, Henrique. A gente vai para a Bahia em breve, aí, se Deus quiser. Aí tem uma aqui. Mato competição, que o Henrique perguntou até quantos anos, então até fechar. Tem que ficar bem atento, você começa a ver que a planta está ficando amarelada, está tendo algum sintoma de deficiência, e você está com uma vegetação excessiva na área, e realmente pode ser sinal de mato competição ali, pegando ali nutriente, competindo com ela, tá? Bom, por último, eu acho que pelas minhas contas, aqui é a última. Depois da análise de solo, vocês podem me orientar como adubar no plantio. Então, como que a gente trabalha? Todos os nossos clientes, né, que compram mudas com a gente dá uma assessoria via remota, né, ele enviando a análise de solo, a gente passa orientação de recomendação de adubação e tudo sem custo, por causa da compra da muda, né? Dá uma assessoria inicial. Agora, se a pessoa preferir uma assessoria no local, que a gente vá até a propriedade, que a gente faça um acompanhamento mais de perto, aí tem um custo, né, à parte, mas que a gente também costuma fazer bastante com alguns produtores e
principalmente produtores que não têm tanta experiência na área rural, ou mesmo, por exemplo, em algumas fases mais difíceis, como, por exemplo, as podas, né? Porque a gente orienta, mas às vezes o produtor, sem ter essa experiência, mesmo às vezes ele faz alguma, né, vamos dizer assim, burrada, né? Faz alguma coisa que não é tão legal, ou poda de mais, ou poda de menos. Então, quando a gente indo até a propriedade, é mais simples de explicar. Bom, tem mais duas perguntas que a gente viu aqui, é a seguinte, com experiência com cola em pasta para controle de formigas. Olha, isso a gente não teve nenhuma experiência com isso, com esse tipo de controle, tá? Geralmente é mais isca e alguns uso de fipronil e tal. Então, pode ser uma novidade aí, que tem que sempre testar coisas novas. Alguns inseticidas, a gente vai testar agora um inseticida pulverizado junto com outros produtos nas folhas e tal, mas não necessariamente cola. O primeiro desbaste, a Valéria acho que falou, a gente varia um pouco do espaçamento e desenvolvimento da área. Solos com afloramento rochoso, é possível plantação de mogno? Bom, depende como é esse afloramento. Às vezes você tem uma laje, né? Uma laje que impermeabiliza esse solo. Realmente é mais problemático, né? A planta, às vezes até uma laje tem um encharcamento com excesso de chuva. E aí realmente é complicado. Mas às vezes você tem afloramentos, assim, pedras, rochas assim, espalhadas pela área. Em alguns lugares ele tem se desenvolvido razoavelmente bem. Tem alguns plantios que estão com 2, 3 anos aí, então tem se crescido bem entre as pedras. Lógico que ele vai ter ainda uma dúvida quando essas áreas vão ficar grandes, se elas vão ter um desenvolvimento satisfatório, né, de tamanho, porque as raízes vão tendo espaços limitados, tá? As raízes vão alcançar aí até mais de 5, 6, 7, 8 metros, muitas raízes vão até mais fundo, né? Quanto mais penetrar porosidade esse solo tem, mais as raízes vão se desenvolvendo, consolidando. Bom, com relação... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Acho que só o Eduardo que travou, né? Passou? Melhorou? Vou responder aqui a questão do mogno, também é muito exigente em boro. Pessoal, quem está me ouvindo, escreve sim. Vamos ver se foi eu que travei. Eu estou te escutando. Bom, pelo jeito a gente está sendo escutado aqui. Pode falar, Valéria. Acho que a Valéria que não deve estar escutando. Bom, a parte do sequestro de carbono, sim, ele tem potencial de sequestrar carbono, né? A gente nunca fez um trabalho específico para teor de carbono da planta, da madeira e tal. Normalmente isso varia entre 50% e 60% de carbono nas árvores. E esse tem potencial com certeza e vale estudos disso, tá? Projetos de carbono têm voltado à tona e precisam ser estruturados. Geralmente ele é mais viável em maiores escalas, tá? Então, qualquer estudo de potencial de sequestro de carbono é interessante para você calibrar mais os números. Já existem metodologias de florestas, em geral, que calcula a teoria de carbono já em cima de densidades e tal, sem precisar entrar numa especificação por espécie. Mas é interessante, sim, e vai ser uma cereja do bolo dos projetos. Não digo que ele vai ser uma grande receita para bancar todo o empreendimento, mas alguma coisinha pode ser que, se tudo der certo, pode se tornar uma receita razoável aí. Eu acho que agora encerramos todas as perguntas. Eu vou agradecer a todos aí pela presença. Vocês tenham uma ótima noite, que tenha sido proveitoso dedicar esse tempo à nossa live. Espero que todos que já tenham plantado estejam com os plantios bons, plantem mais. Falaram alguma coisa de escala mínima aí, eu acho que 5 hectares para cima já é uma escala razoável para ter viabilidade econômica. E vamos que vamos, a gente está falando bastante do mogno, tem outras espécies de bom potencial, as nativas estão vindo aí para
compor as áreas de reserva legal produtivas, e os mognos podem ser o carro-chefe para puxar isso, viabilizar economicamente essas áreas. E a gente tem que ter um pouco de paciência, esperar as árvores crescerem, 20, 25, 30 anos, aí fazem parte da cultura florestal. O problema é o primeiro ciclo, mas se a gente planta todo ano, na hora que começar a colher, o tempo passa e a gente está todo mundo aí produzindo madeira de qualidade e gerando receita, gerando conhecimento. Eu agradeço a todos e uma boa noite, bom descanso, boa semana e entre em contato com a gente, estamos à disposição para atender as demandas de vocês que tiverem, de mudas, de serviços, de consultorias, parcerias que foram necessárias para as regiões que vocês estão localizados. Temos as áreas aí para recebê-los na visitação, estamos investindo no beneficiamento de madeira, e cada dia é um novo desafio, uma nova trajetória. A gente começou lá atrás plantando mudinha, hoje a gente já olha para as árvores, maneja a floresta, hoje a gente já colhe floresta, mexe com madeira, começa a vender a madeira, buscar o mercado, e gradativamente a gente vai aprendendo e multiplicando esse conhecimento. Eu acho que democratizar esse conhecimento com a nossa experiência faz parte da consolidação desse setor. Então, boa noite, um abraço e ficamos por aqui. Até logo.